Apagar o universo significa só o Atman, só o eu, só o self é real. Tudo mais, it's a joke. E os mestres Zen têm essa coisa, vão-te trazendo para o chão do ser, para a raiz do ser, não é o self no sentido que nós estamos a falar, é para o ground, para o centro absoluto da consciência pura, antes de qualquer coisa. É como se o Zen, o Advaita Vedanta e as disciplinas que não se preocupam seriamente com questões éticas, morais, sociais ou das iniciações coletivas, e muito menos com a integração da Terra à Confederação Intergaláctica. Isso é uma anedota, como vocês imaginam, para um mestre Zen. Tentem falar com um mestre do Advaita Vedanta sobre o comando astral. Vai-se rir. Para ele faz tudo parte da paisagem. Porque o problema no Advaita, o problema Zen, o problema do Zen puro e o problema dos jesuítas, se quiserem, é ir para a raiz total da consciência. Como? Com altos desastres pelo caminho, psicologicamente. Nós vamos abordar isso em profundidade, porque nós estamos a tentar coordenar vários fatores. Por isso é que a Air School não é uma escola Zen, nem é uma escola de Advaita, nem é uma escola, digamos, isto é o real, o resto é Maia. Nós até temos vindo a chamar a Maia arte, a arte de Deus. Digamos que nós não podíamos estar menos ocupados com a questão do que é real ou ilusório. Nós estamos ocupados com a articulação elegante entre todas estas coisas. Essa talvez a característica da escola. É ela procurar o ponto médio entre todas as coisas. É muito romântica. Aliás, já viram esta sala? Isto é uma escola romântica. É muito quarto raio. Então, vocês têm... É muito quarto raio, mas hoje começámos a falar do quinto raio, não é? Da precisão. Os raios? Está bem. Ok. Então, nós temos esta. Falando da Europa, o que a Europa é a integração. A Europa tem um problema sério para resolver. Ela tentou mais em menos tempo. E incluiu mais fatores do Logos do que outras zonas do planeta. Ao dizer isto, pelo menos eu falo por mim, não interessa aqui o André, mas eu estou só a dar o exemplo, eu estou a dar testemunho de que sou ocidental, europeu e moderno. Eu não estou interessado em não europeu estrito, não estou interessado em Oriente, no sentido estrito, e não estou interessado em pré-moderno. Estou interessado na fusão Oriente-Ocidente, estou interessado na fusão do que vem depois do moderno e estou interessado na fusão dos continentes, culturalmente falando, claro. Mas o que é que define a Europa? A Europa incluiu mais. E porque ela arriscou o amor romântico, porque ela arriscou mais, digamos que na Europa foi onde o golpe principal do Logos foi dado. Vocês não têm nenhum sítio na Terra em que quantitativamente tantos homens e mulheres tenham tentado amar qualitativamente. Quer dizer, uma grande quantidade de homens tenham tentado ser felizes através do casamento. O que, como vocês sabem, é uma loucura completa. Na Grécia, a relação entre os homens e mulheres não era minimamente patinada ou tingida desta expectativa romântica. Em Roma, então, é melhor nem falar no assunto. E depois o que é que nós temos? No México, os Incas, os Aztecas, as relações entre os sexos não eram românticas. Pelo menos não há nenhum indicativo disso. Eu não digo que pontualmente, quer dizer, de 10 mil em 10 mil acontecimentos, não haja uma autêntica relação romântica em qualquer cultura. Mas a Europa concentrou isso. Ao concentrar isso, é aqui que nasce a abolição da pena de morte. É aqui que nasce a abolição da escravatura. Se nós dissermos sim, mas também foram os europeus que inventaram a escravatura, o quê? E os gregos? E os egípcios? E os africanos entre si? E a África do Sul? E a América do Sul?
E os mexicanos? Escravatura existem, é um mau hábito da humanidade. Então, a Europa, ao mesmo tempo que inaugura o amor romântico, começa a lançar as, as bases para os descobrimentos, portanto, para uma globalização, através de Portugal, e tenta anular a pena de morte e a escravatura. Vem tudo daqui. Vem tudo daqui. Onde nós estamos a tentar chegar é que esse coração gentil, esse coração cortês, esse coração que concebe Deus nas relações entre o homem e a mulher e com as relações entre o homem e a mulher, é um coração onde as fraturas da história vão impactar com muito mais força. São os românticos que sofrem o impacto do inferno na Terra. Até porque os outros, não sei, até acham piada. Os românticos não. Porque os românticos são platonicamente fixados numa imagem de perfeição, que é socialmente a Jerusalém Celeste e afetivamente o amor romântico. Eles não podem dizer que não. Se disserem que não, sentem que perderam a alma. A alma não está mais com eles. Tanto assim que uma das linhagens mentais do século XIX e do século XX foi a de chamar romântico a tudo o que a modernidade selvagem não consegue compreender. Mas a grande qualidade, estranhamente, da modernidade não é o design industrial ou a arquitetura moderna. A grande qualidade da modernidade é que nós colhemos a civilização que vem do amor romântico. O amor romântico gera civilização. Só que é uma civilização menos visível e, digamos, majestosa, ostensiva, como a civilização egípcia construiu pirâmides. Nós estivemos a construir uma pirâmide que não se vê, que é o amor exclusivo e qualitativo. E onde se pretende chegar, no fundo, é que os corpos superiores, o corpo causal, o corpo epicinético, o corpo que sente o outro como cor, velocidade e calor psíquico superior. Nós temos um veículo que sente o outro na sua frequência física como velocidade. Física, emocional, mental como velocidade. Sente a cor do outro. Sente o outro como um facto abstrato. É muito bonito. Porque tu sentes o outro de uma forma super objetiva. Sentes o outro como energia, vibração, calor e cor. É eminentemente pós-psicológico. Estes veículos superiores, causal, crístico, o epicinétrico e o veículo gemátrico, só podem descer sobre nós se este círculo do self estiver perfeitamente definido, claramente definido. E então o amor romântico serve, antes de mais nada, para fortalecer e extrair a identidade. Quando eu amo romanticamente, eu estou a dar espaço à identidade para tomar a dianteira na minha existência. A cultura também serve para isso. A arte também serve para isso. Mas o amor romântico espalha isso pela vida, de uma maneira mais profunda. Augura de forma massiva a ida para além dos 5 sentidos. Pode. Porquê é que o humor romântico e o tantra se opõem, apesar de provavelmente se darem bastante bem? Porque o tantra é fundamentalmente elétrico e cósmico. Isto é, ele relaciona dois chakras, o chakra da raiz e o chakra da coroa, de uma forma direta, violenta, altamente eficaz, se for bem feito e com uma alta disciplina. E basicamente o que é que o Tantra faz? Eu não posso olhar para outro ser como fulano de tal. Isso é incompatível com o Tantra. Uma boa parte das disciplinas tântricas, as físicas, é convencer aquela pessoa a não ver a outra pessoa como uma pessoa, mas vê-la como Shiva. Vê-la como
Shakti. Então, eu sou Shiva, tu és Shakti e let's do it. E o que acontece é que a energia vai circular da base para a coroa e não para no coração. Percebem porque é que eu digo que o amor romântico inaugura a identidade e o self? É que, digamos uma coisa, o amor romantizado e idealista é uma coisa sem piada nenhuma e sem sal e que basicamente está ali no meio. E o Tantra está nos extremos. E o que nós queremos não é nem o Tantra, nem o amor idealista. Nós queremos tudo. Queremos a integração destes dois. É claro que quando a corrente, o que é que vocês lhe chamem, e olhem que eu não estou a falar de sexo, eu estou a falar da vida. O Tantra sexual, mas eu estou a falar da vida. O Tantra é a vida, ou então não é nada. E a vida é tântrica, ou então... Eu estou a falar da vida, estou a falar de coisas... Sabes? Tantra é plantar árvores. Tantra é comprar uma bicicleta. Tantra é movimentar-se. Tantra é incluir a vida, incluir a vida maior na nossa pequena existência. Mas, o que acontece no Tantra físico, estrito, é que a energia passa da base da coluna para a coroa, da coroa para a base da coluna, a velocidade altíssima, e não há identidade, porque se houver identidade, o que é que há? Há universalidade. Shiva, Shakti. É irresistível, toda a gente quer fazer. Mas tem um pequeno detalhe. A identidade é colocada fora do sistema. Porque se ela for colocada dentro do sistema, já não é Shiva Shakti. É o Sr. Manuel e a Dona Rosa. Lembras-te? Dona Rosa, a sua filha chegou. Essa. Então, essa é uma pessoa específica e outra pessoa específica. Isso trava logo o sistema. Não sei se me faço entender. A energia não flui mais. Não flui porque precisa de incluir a história humana, a psique humana, a dor humana, o percurso humano, a biografia humana, o processo humano. E ninguém quer incluir tanta coisa quando tem acesso a um processo elétrico, quer dizer, Plutão, Neptuno e Urano, sem precisar de passar por Vênus, nem por Mercúrio, nem pelo Sol, nem pela Lua. Não sei se me faço entender. Então, é muito interessante. O Tantra é altamente eficaz, poderoso, com resultados reais e sérios, e psicologicamente preguiçoso, psicologicamente ausente, psicologicamente inerte. E as vastas idealizações de má qualidade que vêm do declínio do amor romântico fixam a pessoa na psique, fixam a pessoa num coração que não é o verdadeiro coração romântico e fixam a pessoa numa pequenez amorosa que não é o amor romântico. Outra coisa, como nós vamos ver no seminário, quando falarmos sobre o amor romântico no seminário, um casamento para funcionar não tem que ficar restrito ao amor romântico. Segundo Robert Johnson, se ficar restrito ao amor romântico, não vai funcionar. Ainda vem mais essa, ainda tens mais essa. Como? Então este encontro foi sobre o quê? Tentar embrulhar isto agora, wrapping this up. Este encontro procura introduzir uma das grandes esperanças coletivas, que é da plenitude na Terra através do amor a dois, no processo iniciático, em vez de excluir. E se as pessoas sentem mágoa, raiva, nostalgia, impossibilidade, idealismo, estética em torno disto, é porque elas acham que são as autoras da sua felicidade. E nós não somos os autores da nossa felicidade. Nós co-criamos a nossa felicidade, mas o autor é o Logos deste planeta. E claro, quando digo Logos deste planeta, por trás do Logos deste planeta está o Logos do quadrante, que nós chamamos Miguel e Sofia, e por trás do Logos do quadrante está o Divino. Então, eles é que inauguraram a capacidade da monogamia qualitativa.
Inauguraram-no porque ela é fundamental para a iniciação da humanidade. E corresponde a eles, se eu sair do caminho, se eu tiver fé e confiança, eu posso cultivar a fé e a confiança, se eu tiver fé e confiança, o Logos traz até mim a cura da ferida que ele próprio criou em mim. Senão, quem é que ele julga que é? Porque o facto de ser um Logos não significa que possa ferir de uma forma patológica, irrecuperável e sem sentido o ser humano. Bem, este assunto está completamente mal posto da minha parte. É o contrário. A ferida quirótica que Logos gera em nós é uma ferida com sentido, integrada às iniciações e que tem solução. Senão não era divina. Era uma maldade entre duas pessoas. Não sei se me faço entender. Isto não é uma maldade entre duas pessoas. É uma ferida que, como todas as feridas quiróticas, gera um remédio. A ferida quirótica gera sempre um medicamento. Gera sempre um elixir. Não é? Isto para nos preparar nos próximos encontros, para voltarmos atrás em alguns encontros e começar a falar daquela expressão: a luz brilhou nas trevas. Lembram-se? E todos os sistemas que nós vamos desenvolver, astrologia, tarot, geometria sagrada, mandala, psicologia junguiana, etc., que são coisas muito repetidas, mas será que conseguimos vê-las mesmo pelo que elas valem? Todos esses sistemas que nós vamos aprofundar nos próximos encontros relacionam-se com a solução deste primeiro binário, desta primeira revelação. Havia as trevas e a luz desceu às trevas e a luz brilhou nas trevas. E é porque nós vamos tendo uma compreensão progressiva de que existem trevas e que existe luz. E que não há vida psicológica sem trevas e sem luz. Se eu imaginem que eu era tipo, eu não. Quem é que pode fazer aqui de super mago branco? O Vítor Paiva dava um bom mago branco. Porque eu no cinema sou sempre mago negro. Mas então vem o Vítor Paiva e dizia assim: eu vou destruir as trevas. A tua vida psicológica nesse momento para. E não para no fim. Para onde está. Ops! O que é que ele disse? Sim, a tua vida psicológica para. Se alguém destruir as trevas totalmente, a tua vida psicológica para nesse momento. Mas não para no fim. Onde é suposto chegar? Para onde está. Para onde está. Cristalizas psicologicamente. Obrigado. Então, nós temos esta emulsão entre a luz e as trevas. O que nós estamos a aprender é que o grande transformador das trevas em luz é o eu, é o self, é a consciência. Ele é o filtro que vai transformando as trevas exteriores na luz que está no centro de ti. Ele é a pele da psique. E ele é a pele e a identidade. Ele é a identidade. Um dia não é preciso nem cruzes atrás das portas, nem ferraduras à entrada de casa, nem trevos, nem patas de coelho. Um dia não é preciso nem amuletos, nem desenhos geométricos ao pé do computador para anular os campos eletromagnéticos do governo secreto. Um dia não é preciso rezas nem afirmações góticas acerca da luz e contra as trevas. Um dia acabaram as orações e poderoso arcanjo Miguel sela de luz a minha casa e protege os meus filhos. Um dia não vai ser preciso nada dessa ópera mágica ou supersticiosa, mágica onde for efetiva e supersticiosa onde for só uma idiotice completa. Um dia não vão ser precisos esses dispositivos, basta a afirmação: eu sou. Só que em vez de ser uma afirmação eu sou, em que o eu sou está lá em cima, longe e brilhante, e tu estás a dizer, oh poderoso eu sou, desce na minha vida e... Não. É uma afirmação assim, eu sou. E nesse eu sou
está a totalidade da vontade divina. Está a plenitude da vontade divina. Ou seja, tu dizes eu sou e as forças negativas quebram. Caem. Isto não tem nada a ver com magia branca, isto é teurgia. Tu dizes, ó força negativa, anda cá. Agora, eu sou. Dá-lhe um treco. Dá-lhe uma coisa. As forças negativas não suportam a integração do ego com o self, do ego e do self com o corpo causal e de tudo isto com a tua mónada. Quer dizer, no dia em que tu disseste eu sou, desde lá de cima até à planta dos pés, acabou o processo mágico supersticioso. Então, finalmente transformamos as grandes conquistas psicológicas do Logos no homem em luz. Aí acaba o processo psicológico. Aí entras num processo em que não precisas já da oscilação entre positivo e negativo para teres a sensação de existência. O processo psicológico é um processo que usa o contraste para gerar qualidades. Se pensares em termos artísticos, sem contrastes, sem texturas diferentes, sem escuro e claro, não há qualidades, artisticamente falando. Isso é real na pintura, na fotografia e nas artes em geral. E o processo psicológico é a mesma coisa. Enquanto a pessoa não tem um self plenamente desenvolvido, porque o self, quando atinge a sua máxima expressão, desaparece. O self é como Portugal. Portugal, quando atingir a sua máxima expressão, desaparece. E o self, quando atinge a sua máxima expressão, transcende-se. Para onde é que vai a água de um copo cheio? Para toda a parte. E quando o cálice da consciência de si, da plenitude... Voltando ao que estava a ser dito antes. O Oriente visa a iluminação. Concentrar a consciência totalmente no núcleo transcósmico. E o que é que o Oriente faz bem? Colocar-nos a ver o universo como se estivéssemos fora dele. E isso vai se transformar numa especialização aqui em Portugal. E isso é muito bom que aconteça. E o que é que o Oriente... Isto é o que o Oriente faz bem. Colocar-nos a ver o universo como se estivéssemos fora dele. Yoga, meditação transcendental. Let it be. O que é que o Ocidente faz bem? Colocar-nos a ver o universo dentro dele, com o universo, trazendo Deus e a consciência para dentro do universo. O problema do Oriente, colocando-nos fora do universo, tende de tal forma para Brahma, que vai tornando as forças psíquicas construtivas da humanidade irrelevantes. Por isso é que vocês têm um país tão iluminado como a Índia, com um índice de mortalidade infantil vergonhoso. Um país tão iluminado como a Índia, com uma higiene, o processo sanitário nas ruas, eu não gostava de lá estar. Um país tão iluminado como a Índia, com uma explosão demográfica, com uma péssima urbanização e com doenças que foram erradicadas no mundo inteiro, continuam lá. Portanto, a consciência, ao ser puxada de tal forma para fora do universo, degrada a relação com o universo. Este é um dos aspectos. Qual é o problema do Ocidente? O problema do Ocidente é que, ao fazer o processo com o universo, pode ser vítima do ego. Porque o ego está mesmo ali ao lado, quando se fala de forças materiais. Então, o objetivo do Oriente é a iluminação. Tu vês o universo de fora. O objetivo do Ocidente, nós já dissemos isso da outra vez, é individuação. Afinar ao máximo todos os teus corpos. Uma das sínteses disso é a teosofia. Em Blavatsky não há distinção, e essa é a grande qualidade de Blavatsky, entre afinares os teus corpos como um instrumento musical ao máximo e a abstração oriental. Consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma das grandes qualidades da teosofia, é chamar-nos a atenção para a síntese entre Oriente e Ocidente.
Então, o que nós estamos a tentar desenvolver é uma yoga integral. Uma yoga do fogo, uma yoga integral. Uma yoga que combina a capacidade oriental de perceber que tudo isto é feito de luz e que não existe nada absoluto neste mundo. Tudo é passageiro. E, portanto, tu tens que te firmar no centro do teu ser. Tens que encontrar o centro de gravidade existencial aqui dentro. Com essa realidade que é europeia e ocidental, de que se as coisas não passarem pelo coração, e por um coração que é transcendente, mediado, transcendente, médio e imanente, tem de ser as três coisas. Quer dizer, um coração que está virado para o infinito, está virado para a matéria e está virado para as pessoas. É simultaneamente teologicamente sensível, cientificamente consciente e psicologicamente competente. E isso é o Ocidente. Esse coração abrangente é o Ocidente. O coração ardente. Se nós conseguimos integrar estas duas coisas, se nós conseguimos integrar estes dois caudais, estamos com a próxima revelação do Logos, que era o que a Paula perguntava há bocado. O que é que o Logos vai seguir a seguir à ferida no coração que inaugurou o amor romântico? O que é que o Logos vai fazer? A minha percepção é que o Logos quer criar uma síntese Oriente-Ocidente. Que o processo ocidental sozinho não consegue lá chegar. E o processo oriental sozinho não consegue lá chegar. Ele está a tentar criar uma síntese entre as duas coisas. A próxima ferida é quando vocês acordarem gnusiologicamente insatisfeitos. Com uma sensação de nada do que me foi ensinado até agora é verdade. São apenas fragmentos da verdade. Onde é que está a verdade toda para este planeta? Onde é que está a verdade toda que inclui o corpo, as emoções, as relações humanas, as crianças, a sociedade, a psicologia e também a compreensão da Trindade por trás do universo e as relações iniciáticas entre a Trindade e o universo, os corpos superiores. Onde é que está a visão integral? A próxima ferida é uma dor criada pela ausência de integralidade. Porque tu até podes ser uma pessoa romanticamente realizada, já reparaste? Só para descobrir que falta imensa coisa. Tu podes ser o indivíduo mais sereno em termos românticos, afetivos, sexuais, familiares. Parking. Estás completamente... Estacionaste o carro no parque. O casamento e estacionar um automóvel é muito parecido. Tens ali um lugar reservado, tem a tua matrícula. Por isso é que as pessoas se zangam. Tu estacionaste o teu carro no meu lugar. Há muito comum entre casar e comprar um lugar para estacionar o carro. É a mesma coisa. Em grande parte. Então um dia tu descobres... Não. São João da Cruz é que tinha isso com a subida à montanha de Deus. Não. Sim. E depois, sim. Trazer este sim, que está no céu, para o chão. Andar sobre ele. Porque o cosmos... Vai-se paralelo a esse processo de ser observador fora, mas de fazer o processo de individuação dentro. Completamente. Sim. O novo homem já não distingue iluminação de individuação. E o que vocês veem em muitos ambientes é que a iluminação é privilegiada, só para descobrirmos que o indivíduo tem uma experiência de Deus, para logo a seguir se demonstrar inteiramente incompetente na sua existência. Deixa-me dizer uma coisa, a iluminação espiritual superior não garante competência psicológica. É possível contatar o divino, sentir os grandes valores superiores, sentir-se com Deus na paisagem e logo a seguir estatelar-se em 7 ou 8 grandes incompetências da personalidade. Não seria o primeiro guru
que é um autêntico iluminado, e é preciso muito respeito por isso, demonstrar que psicologicamente não funciona de todo. Que tem um longo caminho a fazer psicologicamente. Não seria o primeiro indivíduo, homem ou mulher, que são suficientemente iluminados para inspirar centenas de pessoas ou milhares de pessoas e que logo a seguir, em alguma área muito simples da existência, são inteiramente disfuncionais. Ou seja, orientalizaram-se. E o que é um indivíduo excessivamente ocidentalizado? É um indivíduo que é muito bom a lidar com os contrastes, as arestas, é muito bom a utilizar o tempo e o espaço, é um indivíduo altamente moral, tem uma boa consciência ética, mas quando se trata de abraçar o cosmos com o coração para além do espaço e do tempo, ele não sabe fazê-lo. Ele não consegue mergulhar no oceano da consciência cósmica superior. Ele não consegue aceder ao samadhi. E pior que não conseguir é não conceber. Vão reparar que o clero católico, por exemplo, tem uma séria reserva em relação aos estados de êxtase. Como? Sim. Por exemplo. Uhum. Então, o que eu sinto é que o próximo passo do Logos, porque sinta uma coisa, a Terra é uma uva de um cacho. Esse cacho é composto por planetas sagrados do nosso sistema solar e planetas sagrados de outros sistemas. Quando nós falamos em Alcione e nas Pleiades, estamos a falar de estrelas. Não estamos a falar de planetas. Mas o facto é que Alcione tem planetas que circulam, que orbitam, que a orbitam. As Pleiades têm planetas que a orbitam. Sírios tem planetas que a orbitam. É. Porque Alcione é a principal. Eu separo porque Alcione é a principal, exatamente por isso. Porque Alcione tem a maior quantidade de força gravítica em relação ao Sol. Ou seja, o nosso Sol gira em torno de Alcione. Não? Então, nós falamos de Alcione, que é a estrela que tem mais massa. Mas são todas, são as 7, no fundo das Pleiades são 8 estrelas. Que são as 7 estrelas das Pleiades mais uma. Não é Paula? E essa oitava estrela das Pleiades é o Sol. Querem saber uma coisa? Nós estamos nas Pleiades. Nós somos pleidianos. Não é porque viemos das Pleiades, é porque estamos nas Pleiades. A tua avó era pleidiana. Lembras do Vasco Santana? Pleidiano. Amália Rodrigues? Pleidiana. É uma maravilha. É tudo pleidiano. Porque, do ponto de vista astronómico, o Sol é considerada uma estrela do sistema de Pleiades. E não é só do ponto de vista gravitacional e do ponto de vista da identidade cósmica. Então, a Terra é uma uva de um cacho onde estão outros planetas, não, agora não estou a falar de estrelas, planetas a evoluir. E os planetas mais evoluídos que a Terra têm sistemas políticos que são iguais a Johann Sebastian Bach. Aquilo que nós chamamos Bach, música de Bach aqui, para eles é política. São musicais, matemáticos, rítmicos, alegres, vibrantes. Vivaces, alegros, sim. A moeda desapareceu, não porque eles tenham problemas com a moeda, porque não têm, mas porque tornou-se irrelevante. O ego está de tal forma integrado ao eu superior que não concebe assimilar mais do que precisa. É tão simples quanto isto. Eles resolveram o problema da propriedade privada ampliando a capacidade de privar com a propriedade. Ou seja, priva-se tanto com a propriedade que as pessoas já estão enjoadas de propriedade privada. Porque o ego está integrado ao sistema psicológico como um todo. O que se passa no homem contemporâneo é que o ego transformou-se numa excrescência. Ele está muito forte como um apêndice longe da alma e da psique.
É como uma moreia que sai da tua barriga. Esta imagem, cuidado. É como um alien que sai da tua barriga e anda ali a tentar viver por ti. Sabes? Assim, uma coisa. Então, nesses mundos superiores, o ego já voltou para casa. E o ego sabe que tem tudo a ganhar com isso. Porquê é que não haveria de saber? Ele tem um centro que é divino. O fio de Deus passa por todas estas contas para fazer o colar do ser integral. E o ego perdeu-se do fio, mas o furinho está lá na mesma. Ele precisa de reencontrar esse fio. E nesses planetas superiores, que têm praias com areia cor-de-rosa e árvores violeta e atmosferas eletrificadas, e a própria atmosfera está ionizada, eles já não dependem da estrela para ter luz. Nesses planetas superiores, a síntese entre Oriente e Ocidente já foi feita há 72 mil anos, há 150 mil anos, há 200 mil anos. O que significa que para eles esta divisão da força inspiradora do Logos sobre a humanidade, o Logos deles e a humanidade que eles são, este canyon no cérebro, esta divisão que nós temos entre os dois lóbulos, representa fisicamente a divisão no Logos entre Oriente e Ocidente. Eu sinto que a Terra não pode ser integrada à Confederação Intergaláctica enquanto não fizer uma síntese Oriente-Ocidente. Em vez de ficarmos no nível vago dessa síntese, nós estamos a tentar objetivá-la. Essa síntese consiste em termos um indivíduo que é uma coisa e o seu oposto simultaneamente. É um místico pragmático. É um guerreiro elegante, artístico e pacífico. Os opostos astrológicos fundiram-se numa síntese central. Porquê é que não há astrologia nos mundos superiores? Porque já houve. Astrologia nos mundos superiores? Porque já houve. Porque cumpriu a sua função. Tu podes escrever um livro chamado O Fim da Astrologia. Porque ela é uma ferramenta que começa num ponto da necessidade psíquica coletiva dos povos e termina exatamente no momento em que termina a evolução psicológica da humanidade. Quando é que termina a evolução psicológica da humanidade? Quando suficiente Oriente entrar pelo Ocidente adentro. E quando suficiente Ocidente curar as feridas da negligência oriental. E Portugal está num ponto incrível para isso. Portugal já fez a coisa Ocidente-Oriente num nível. Não é? Nós fomos para um lado e para o outro. Nós saímos daqui e fizemos isto. Na verdade fizemos mais ou menos isto. Porque fomos para a África, para a América do Sul e depois fizemos o Cabo da África, mas fizemos isto assim. Fizemos a ligação entre os dois. E portanto, karmicamente, em termos de karma positivo de Portugal, karma negativo não é preciso falar, porque vem nos jornais, estou a falar de karma positivo. Em termos de karma positivo, Portugal é herdeiro de si mesmo. Ele precisa de criar laboratórios que pensem na iluminação como algo que evolui. Aquilo que era a luz para os egípcios, não estou a falar de coisas da quarta dimensão para cima e da quarta ou quinta iniciação para cima. Estou a falar do que constrói uma civilização. Mesmo, constrói. A luz egípcia, a luz grega, a luz medieval, a luz renascentista, a luz atual são luzes diferentes. A luz evolui para a humanidade. Iluminar e iniciar um ser humano hoje contém funções diferentes do que era no passado. Hoje nós tivemos a individuação, o romance, a modernidade, a máquina. Tivemos o diabo à solta. Nenhuma civilização teve o diabo tão à solta como a Europa. Nenhuma. Nenhuma civilização tem máquinas tão violentas que produzem tantas coisas desnecessárias por segundo. Isso é o diabo à solta. Nenhuma civilização tem
estados paranoicos radicais, psicopatológicos tão graves como a Europa. Nenhuma civilização bebeu tão profundamente o veneno do mal como a civilização europeia atual. Não estou a dizer que não existam bolsas noutras culturas que o tenham feito, mas a Europa arriscou tudo. A Europa, ao aceitar a diferença, ao criar quiosques onde se pode consumir marihuana, em Amsterdão, ou criar distritos destinados única e exclusivamente ao sexo, como em Amsterdão, é tudo em Amsterdão. Ou criar... Sim, sim. Ao criar áreas de comportamento alternativo, em todos os sentidos, ela arriscou imenso. Porque ela permitiu-se expor a coisas que vêm do inconsciente coletivo, a forças que são destrutivas, ou que são degradantes, ou que são primárias, ou que são simplesmente antigas, porque ela acredita que já fez um processo de individuação via romance, e depois do romance via iluminação, via universitária, via dignificação dos direitos do homem, etc. Ela acredita que tem círculo luminoso suficiente para abrir as portas para o inconsciente coletivo, para o transmutar. Esse é o risco da Europa. A Segunda Guerra Mundial parece-me ser mais um avanço das forças evolutivas para anular o processo de individuação europeu. Tem a ver com isso, mas na medida em que um centro de concentração nazi é basicamente um sítio de anulação da identidade. Tu entras lá dentro e cortam-te o cabelo, dão-te um número e dão-te um pijama. E o teu pijama é igual a toda a gente. Acabou a identidade. Nada é mais claro, em termos do século XX, do que o campo de concentração nazi para definir o objetivo das forças evolutivas em relação à humanidade. Mesmo quando elas tentam dar-te um palácio, e elas têm palácios para nos oferecer, as forças evolutivas, mesmo quando elas tentam dar-te um palácio, elas veem-te sempre como um prisioneiro num campo de concentração, porque é isso que tu és para elas. São cruéis, completamente cruéis. Só uma coisa em relação ao qual nós não deveríamos ser românticos em relação às forças evolutivas. Nós podemos ser românticos em relação a alguns males que herdamos da natureza e da psique arcaica universal. Porque são os nossos instintos, são os nossos limites. As forças evolutivas não têm nada a ver com a psique arcaica universal. Elas são muito pouco arcaicas. São bastante ativas, são científicas também. Sim. Então, em síntese, o que nós estamos aqui a fazer é tentar definir o Sol, que é o Sol astrológico, que é o Sol de Jung, que é o Sol que está por trás de obras junguianas como os símbolos de individuação, e que é o Sol que está por detrás do grande esforço moderno, que é dar a todos os seres humanos uma identidade, ferramentas para explorar essa identidade, confiança emocional para explorar essa identidade, e dizer, portanto, a todas as crianças que nascem, a todos os jovens e adultos, bem-vindos, bem-vindo, há um lugar para ti e ninguém vai ocupar. É o teu lugar. E o teu contributo é um contributo aparentemente cultural e social, mas fundamentalmente tu estás a fazer o trabalho do Logos da Terra, estás a fazer o trabalho de Shambhala. Tornando-te ti próprio, estás a fazer o trabalho de Shambhala. Não parece? Mas é assim, o trabalho de Shambhala faz em casa, na cozinha, tornando-te ti mesmo. E este trabalho que o Logos está a fazer através de nós, a percepção que se tem é que a Terra não pode entrar num mundo superior, a Terra não pode ser integrada a uma confederação intergaláctica. Eu gosto deste termo porque é ligeiramente ridículo, eu gosto dele por isso. A Terra não pode ser integrada à confederação dos mundos, enquanto esta divisão entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito do Logos, quer dizer, entre o Oriente e o Ocidente, estiver no ponto em que está. E sabem, é muito interessante, porque nós vivemos num tempo de pânico diplomático. A diplomacia é posta à frente para evitar as guerras de uma forma ansiosa. Os diplomatas estão ansiosos. Um mundo em que os diplomatas estão ansiosos é um mundo em perigo. E os diplomatas estão em ansiedade. Não é preciso citar, porque se eu disser Síria ou Líbano,
Não adianta, porque daqui a 5 ou 6 anos são outros países. Agora, esse esforço, essa ansiedade, essa sensação de o que é que vai acontecer com a história, esse processo diplomático mal conseguido, indica que o Ocidente não está a conseguir resolver tudo. O Oriente não está a conseguir resolver tudo. O que nós precisamos cada vez mais é de ampliarmos os horizontes, peço desculpa da expressão, os horizontes verticais do nosso entendimento em relação à matéria e ao espírito e compreendermos melhor que sem liberdade para todos e sem cultura profunda para todos, sem educação, isto colapsa. Técnica das forças evolutivas é dizer-te assim: o que tu sabes não é real, o mundo não é seguro, a liberdade não é boa, mas eu posso cuidar de ti. Tecnicamente consiste em empurrar-te de novo para a infância. Vocês disseram ao mesmo tempo. A mãe negra, o pai tirano. Ao mesmo tempo. O que é interessante, exatamente, o que é interessante com este pequenino divisão em 4, que nós vamos aprofundar a seguir, é que a luz brilhou nas trevas. Quando a tua mónada desce a este mundo, ela explode por contraste. Quando a tua consciência nasce, ela reage e afasta as trevas. E as trevas, como nós vimos no outro encontro, reagem e é como se elas quisessem dominar. Existe uma tensão entre as trevas e a luz. É porque existe uma tensão entre as trevas e a luz que há mandalas. O mandala, nós temos um mandala no teto desta sala. É uma tensão entre as trevas exteriores e a luz que vem do centro. E à medida que nós avançamos neste processo, nós vamos provavelmente descobrir que estas divisões, Mãe Celeste, Pai Celeste, Mãe Negra, Pai Terrível, são as tensões entre as trevas e a luz dentro de nós. Elas marcam a tensão. Quando nós compreendermos e sentirmos claramente estas 4 vozes dentro de nós, um Pai dentro de nós quer a nossa perfeição à custa da nossa humanidade. Porque desumanizar-se e ser perfeito é fácil. O Pai Terrível quer a tua perfeição à custa da tua humanidade. A Mãe Negra quer explorar completamente a dissolução e o retorno do teu ser à infância e ao útero e, portanto, uma dissolução pré-consciente e uma infantilização completa do teu ser. No homem, a Mãe Negra assume especificamente o aspecto complexo materno. Retornar à infância e diluir-me na mãe. Nós sabemos que em psicologia masculina a distância que um homem tem em relação à sua mãe marca o seu poder de decisão. Tu sabes que um homem venceu o seu complexo materno pela capacidade de fazer decisões. E não estar a justificar-se constantemente. Na mulher, num ser feminino, o Pai Terrível manifesta-se principalmente sob a forma de um complexo paterno. Ou seja, anular a sua feminilidade, a sua alma e a sua sensibilidade para atingir objetivos de que a sociedade e o pai se orgulham. E isto não é tão infrequente assim. O arquétipo do feminino ocupa no homem o lugar da Mãe Celeste. E o arquétipo do masculino ocupa na mulher o lugar do Pai Celeste. O que acontece é que todos os homens e todas as mulheres têm os 4. Todos os homens têm o arquétipo do feminino e o arquétipo do masculino. Todos os homens têm um complexo materno e podem ter um complexo paterno também. Mais raro. Sentem o que eu quero dizer? Psicologicamente, estes 4 quadrantes, uma voz que é sempre amorosa, quente, criativa, perdoadora, compreensiva, que compreende a nossa herança biológica, que se ri das nossas falhas e que é encantadora e perfeita.
Essa voz paciente, construtiva, ligeiramente erótica, constantemente nos seduzindo para a frente, digamos, Deus tem que nos seduzir para fora do nosso isolamento. E a forma como Deus nos seduz para fora do nosso isolamento é a Mãe Celeste. E uma voz que nos convida à tal perfeição que é típica do Ocidente. Perfeição no sentido de leva a tua personalidade à máxima perfeição possível. Mas não é uma perfeição de limar arestas dos defeitos. É mesmo o indivíduo intuir-se a si próprio de uma maneira tão radical que começa a tornar-se um instrumento de precisão, como um violino. E um violino, ao contrário de um relógio, um violino emana uma melodia, se for bem tocado. É dessa perfeição que estamos a falar. Não é a perfeição de um relógio, é a perfeição de um violino. É essa a perfeição que o Pai Celeste nos convida a ser. A Mãe Celeste convida-nos a alegrar-nos totalmente com a vida, a usufruirmos da vida. É como se a mãe dissesse, então vais para o paraíso e estás a fazer a vontade de Deus. Yes, sir! Mas escuta, então e se nos divertíssemos um pouco pelo caminho? Como? Exatamente. Esse é o trabalho da Mãe Celeste. E divertindo-se e ajudando-te a sentir a existência e repara, se o meu corpo é um templo do Espírito Santo, o universo inteiro é um templo de Deus e, portanto, as cores, as texturas, os sabores, os contrastes, todo este processo incrível que é o universo com as suas múltiplas formas, são uma alegoria da infinitude de Deus. Então tu não tens de te encolher. Visto isto, esse é o trabalho da Mãe Celeste. Mas o Pai Celeste diz assim, ei, tu és um violino, porquê é que estás aí a fazer de pedra tosca? Mas eu gosto de ser uma pedra tosca. Não, mas vamos falar melhor, tu és um violino. Claro que o Pai Terrível quer é fazer de ti um relógio. E o Pai Celeste não quer fazer de ti um relógio, quer fazer de ti um violino. Ele quer a tua perfeição, mas é a perfeição de um violino, não é a perfeição de um relógio. Quem quer fazer de ti a perfeição de um relógio é o Pai Terrível. Sentem estas figuras? E a Mãe Negra, que é a grande prostituta do Apocalipse, a Mãe Negra basicamente odeia que tu tenhas te desenvolvido como um violino e que, ao mesmo tempo, tenhas a alegria de um ser pleno. Porque ela quer reabsorver-te. É a tendência retroativa do universo. É a tendência do universo para regressar ao negro, regressar à indiferenciação, regressar aos materiais, aos materiais primários. Nós vemos isso na natureza. Um cão morto, daí a bocadinho, transformou-se em pó. A Mãe Negra adora esse processo. Ela é a Maga Negra original. A Mãe Negra dá-se mal com a Branca de Neve. Bem, a Branca de Neve também não é bem celeste. Mas para os sete anões é bastante celeste. A Mãe Negra odeia a liberdade, odeia a independência, odeia a maturidade e a autonomia. E a alegria, mas ela tem alegrias para oferecer, aparentemente. Porque a Mãe Negra não te pode conquistar através do processo tirânico do Pai Terrível. O Pai Terrível diz, tu tens de ser perfeito para chegares ao céu, portanto vais-te transformar num relógio. E tu foste assimilado pelo Pai Terrível. Tornas-te um sadomasoquista com uma execução absolutamente impecável das tarefas. Não seria o primeiro austríaco, o primeiro alemão que fica dominado por esta... Há culturas inteiras que podem ser dominadas pelo Pai Terrível. A Mãe Negra é o contrário. A Mãe Negra busca transformar a líbido em mórbido. Álcool, indeterminação, alimentar o lado infantil, perder a consciência. Alimenta-te para te retirar energia. A sedução da morte. Alguém se lembra da sedução da morte? Criar dependência. A sedução da morte, a sedução do fracasso. Quando um homem acorda e tem a sensação de que fracassar é fantástico, deixa-me fracassar, hoje ainda vou conseguir fracassar melhor que ontem.
Isto é claramente o complexo materno como um ópio a destruí-lo. Ou seja, vocês têm esta mulher que quer vos destruir, ponto final. E esta mulher que vos quer destruir, homens e mulheres, mas os homens são mais sensíveis a ela, como é óbvio, basicamente anula o teu projeto. Tens um projeto? Ela não gosta disso. A mãe negra não gosta de projetos. É melhor não lhe dizeres. Totalmente. O pai terrível opõe-se à mãe negra. O pai terrível opõe-se à mãe negra e diz assim: não tens projeto? Não existes. E então, tu sentes culpa e imediatamente cais sob o domínio da mãe negra. Eles os dois estão feitos um com o outro, são neuróticos. Este castiga-te, esta dá-te uma recompensa venenosa. Como uma droga, daí a dependência. E depois tu tentas escapar a ela através da perfeição. Se tu não percebes o que é a perfeição, vais parar ao relógio. Não seria o primeiro alcoólico que ganha uma repulsão absolutamente patológica ao álcool. Não seria o primeiro libertino que de repente transforma-se num moralista rígido e já não consegue ver uma rapariga com saia acima do joelho. Percebem o que eu quero dizer? É um problema para ele. Como? Claro que existem. É o libertino que depois volta-se. Jung chamava isso enantiodromia. Eu, quando preciso de tempo a pensar, uso uma palavra assim que ninguém entende. Dá-me imenso tempo a ir pensar no assunto. Enantiodromia significa correr na direção oposta. Antidromos. Dromo? Corrida. Anti. Muitos seres, depois de serem dominados pela mãe negra, transformam-se no pai terrível. Depois tens a possibilidade de haver aqui um conduto e o indivíduo é terrível e rígido constantemente. E aí ele está sob o controle neurótico da mãe negra. Só há neurose aqui em baixo. Aqui em cima não há neurose. Só há neurose aqui em baixo. Ou seja, tu fazes uma coisa que não gostas, a seguir obrigas-te a uma disciplina rígida que não é natural para ti e entras em esforço. Entrando em esforço, acabas sempre a fazer uma coisa que não gostas a seguir e andas neste processo. Também. Ou seja, tu tens um indivíduo que rejeitou completamente os bens materiais para a seguir ficar fascinado com eles. E o contrário também, indivíduos que abraçaram os bens materiais para a seguir ficarem com repulsão. Esse processo é claramente a mãe negra e o pai terrível. Agora, aqui em cima, claro que nós vamos ter a oportunidade de estudar isto melhor. Aqui em cima, estes dois, que é o Pai Celeste e a Mãe Celeste, o que eles estão a fazer é expandir a luz dentro de nós. Ou seja, à medida que a luz se expande, começa a apagar estes dois. No processo final, a luz brilhou sobre as trevas e iluminou as trevas. Quando nós falamos dos processos positivos e negativos em todos os signos astrológicos, é disto que estamos a falar. Cada signo astrológico. Quando falamos do lado positivo e negativo dos chakras, que um centro pode estar a vibrar em positivo, no sentido horário, e aí ele está em relação, digamos, celeste com o mundo, ou pode inverter e tornar-se negativo, então entra numa relação inferior com o mundo. Vocês sabem, os seres negativos têm os chakras negativos. Nada, não é? Chakras que bloqueado é uma felicidade. Bloqueado significa que parou. Pode ser desbloqueado. Não, que vibra ao contrário, na direção anti-horária. Invertido. Então, em última análise, esta divisão Pai Negro, Mãe Negra, Pai Celeste, Mãe Celeste, nós vamos vê-lo nos próximos encontros ao longo dos vários sistemas. Ele está presente cosmologicamente quando se pensa que a luz desceu às trevas e as trevas ofendem-se, elas sentem o que é isto. Então organizam-se. E as trevas organizadas e a luz organizada são a grande luta do mundo, são a grande batalha psicológica. Não é as trevas desorganizadas e a luz desorganizada. É as trevas organizadas para enfrentar a luz e a luz dentro de ti organizada para enfrentar as trevas. E os grandes modelos psicológicos da antiguidade, a astrologia, o tarot, a geomancia, a gemátria, a cabala,
e outros modelos, cabala e menos psicológicos, mas esses grandes modelos psicológicos do passado, eles demonstram como a luz e as trevas vão entrar numa dança no qual as trevas são obrigadas a transformar-se em luz. Sem o self, há uma organização das luzes e das trevas, só que só há combate e guerra. Daí a rigidez moral e existencial das pessoas que não têm um nível de individuação desenvolvido. Com o self, deixa de haver guerra e passa a haver uma dança transmutadora. Pensem nisto. Elegante. Sem o self, a luz brilhou nas trevas, como uma estrela. E as trevas à volta reagem. A seguir, elas organizam-se. A luz organiza-se. Uma das organizações que nós conhecemos da luz é o zodíaco. A divisão do espaço em 4, com 12 qualidades fundamentais. Isto é luz organizada. E a luz a organizar-se obriga as trevas a organizar-se também. Então as trevas exteriores, que vão invadir a cidadela da consciência, estas trevas exteriores vão fazer tudo para invadir. E têm que invadir qualitativamente organizadas. Ou seja, as trevas vão criar um anti-leão, um anti-câncer, um anti-gêmeos, anti-touro, anti-carneiro, que são as qualidades negativas dos signos. Isto só é possível porque a luz desceu às trevas, senão não se falava de qualidades negativas dos signos. Sim. Não havia nada. Havia trevas. Trevas, luz. Isto é no início. A luz está separada das trevas. Mas depois vem o Novo Testamento e a luz desceu às trevas. E quando a luz desce às trevas, temos isto. E isto aqui, numa primeira fase, obriga a uma organização. O que acontece a seguir, e isto é tão importante para o que nós queremos fazer, em princípio, é que se não houver individuação, nem self, nem uma consciência de si profunda e atuante, se não houver o ato de consciência, a relação entre as trevas e a luz é uma relação de guerra. Menos self, mais guerra. Mais guerra entre quê? Entre a luz e as trevas. Então o self é uma terceira coisa. É isto que eu estou a tentar dizer desde os últimos 4 encontros. Dizer a mim próprio. O self não é nem a luz a priori, divina, nem as trevas a priori. É uma terceira coisa. É a luz da luz. Porque quando o self, quando o eu, quando uma consciência plena de si, atuante, se instala, quase sem esforço, pela natureza do eu, as trevas começam a quebrar. Quem saber uma coisa, as trevas odeiam a luz. Porque a luz é o fim delas, não é? A luz, obviamente, não odeia as trevas, senão não era luz. Mas o ponto de fricção entre eles é uma guerra. Eu vou explicar. A luz não gosta que se venda droga à saída das escolas secundárias no México. E que aos 17, 18 anos, jovens estejam completamente viciados e vão morrer. A luz não gosta disso. As trevas gostam. A luz não gosta. Percebem? Estou a ser claro. Podemos continuar a ser claros. A luz não gosta de violência doméstica. Não gosta. As trevas gostam de violência doméstica. A luz não gosta de exploração infantil, de trabalho infantil. Odeia isso, não gosta. Odeia, não gosta. As trevas gostam. Então, isto é claro. Ali a luta é muito forte. A fricção é altíssima. E se vocês tentarem resolver o problema do mundo sem o self, vocês vão encontrar lutadores sociais, assistentes sociais, diplomatas, técnicos de saúde, embaixadores da boa vontade das Nações Unidas, lutando para fazer recuar as trevas e avançar a luz. Só que se o self não estiver presente, a luta é exaustiva. Todos os dias eles caem para o lado, constantemente. Porquê? Porque eles estão a fazer a luta estritamente no plano moral e ético. Ou seja, não se conhecem o suficiente a si próprios para irem lá meter-se com a venda de droga no México. Mas se o self se desenvolver, se essa membrana que não é nem luz nem trevas, isto é, que é o próprio Cristo a chegar, se o self se desenvolver plenamente, é pela natureza do self
que as trevas se desfazem. Já não é pela luta entre a luz e as trevas. Percebem o que eu quero dizer? Sim, e é uma zona onde nem Deus nem o mundo entram. Ali tu és tu. E depois tu podes escolher em toda a liberdade entregar o self a Deus ou não. Só não há mais nada que tu possas entregar, é o self. Portanto, na verdade não há iluminação, nem transcendência, nem iniciação sem essa entrega. E para eu entregar o self ao divino, tenho que o ter. Senão o que é que eu vou entregar? A minha inconsciência, a minha insuficiência, a minha ignorância. Isso Deus já tem bastante. Deus já tem imensa ignorância lá nos mundos que Ele cria desde o início. A questão é o self. E se esse self estiver presente, então a qualidade, a categoria ontológica do self, é aqui que eu quero chegar. Talvez esteja a ser um idealista, mas a categoria ontológica do self é suficiente para dizer às trevas: para. É porque se tu não tens o self, tu podes dizer às trevas para parar, mas tens de ter uma espada, tens de ter um escudo, tens de estar assim: trevas, trau, pum, e as trevas: ai, maravilha, ele não tem self, vamos a ele. E é uma luta constante. Porque tu estás a usar o esforço moral, o esforço ético e coisas que tu não compreendes para manter as trevas fora da cidadela. Fora desta cidade de Deus que é a nossa natureza e a civilização. Agora, quando tu desenvolves o self, por isso é que o amor romântico veio ao encontro do homem, é para criar um espaço de desenvolvimento de um eu pleno e total. Quando tu desenvolves o self, tu pões a espada para um lado, pões o escudo para o outro e podes dizer às trevas: para. E as trevas percebem. Este não é a luz primeira, nem as trevas primeiras. Este é o Cristo, que chega a nós primeiro como self, como um eu pleno. E depois esse eu pleno vai sendo banhado pela luz crística. E aí tu podes dizer às trevas: para. E querem saber, tanto no homem que veio da montanha para servir a humanidade, como da mulher que já regressou da gruta da iniciação e já viu a Deus à frente a ela para servir a humanidade, tanto esse homem como essa mulher, quando o self puro, já iluminado pela energia crística, diz às trevas: para, elas param. E essa é a cura do mundo.